Fala aí, beleza? Muito antes de qualquer tipo de história registrada na linha do tempo da série surge a Diamante Branco. Ela apareceu há muito tempo e presumivelmente é a primeira gema a existir. Ela se dá a tarefa de construir toda a sociedade do mundo natal, ou seja, um sistema de castas que coloca as diamantes no topo e outras gemas como pérolas e rubis na parte inferior, atuando como servos e guarda-costas respectivamente. Neste momento as fusões entre as gemas estão proibidas, juntamente com as gemas off-colors. Os off-color são um grupo de genes desalinhadas que apresentam físico, comportamento ou habilidades anormais e foram consideradas defeituosas e sem cor pelos rígidos padrões e sistema de castas de Homeworld. Com suas irmãs diamantes amarelo, azul e rosa, Branco cria a Autoridade Diamante e começa a espalhar seu império por todo o espaço, colonizando planetas para criar ainda mais genes. Elas ocupam um total de 43 corpos planetários e 2 sistemas solares interiores para se terraformarem a sua própria imagem. Enquanto branco, amarelo e azul expandiam o império, Rosa ganhou uma amiga para lhe fazer companhia chamada Spinella. As duas jogavam por horas, mas infelizmente com o tempo ela começou a ver Spinella como irritante e lentamente a superou, perdendo o entusiasmo de brincar com ela. Durante a colonização de Jungle Moon, Diamante Rosa exige sua própria colônia para Diamante Amarelo, mas é recusada. Nessa época, Diamante Rosa se torna super rebelde, atacando suas companheiras diamantes e quaisquer outras gemas que estejam por perto. Depois que ela quebrou sua pérola original com um grito, Rosa ganha uma nova pérola, aquela que todos conhecemos. Em vez de brincar com Rosa e fazer travessuras como a pérola anterior, esta pérola foi feita para ser mais adequada e reservada com sua diamante. Depois de implorar bastante, Amarelo e Azul finalmente permitiram que Rosa controlasse sua própria colônia, o planeta Terra. Animada para começar sua nova vida na Terra, Rosa abandona Spinella em seu jardim dizendo que elas iam jogar um novo jogo em que Spinella teria que ficar em pé e completamente imóvel. Spinella estava ansiosa para jogar a nova brincadeira e ficou imóvel por 6.000 anos enquanto esperava o retorno de Rosa. O jardim de infância principal é criado na Terra com o único propósito de criar cada vez mais genes, e uma base é construída na Lua para que Rosa possa monitorar facilmente a criação dessas genes. A colonização na Terra está em pleno andamento. Então Rosa finalmente conseguiu o que queria, uma colônia. No entanto, ela não imaginava que comandar uma colônia seria tão entediante. Ao ver o quanto os soldados Quartz que acabaram de sair do jardim de infância estão se divertindo, ela quer desesperadamente participar. Então Pérola faz um comentário improvisado sobre como ela poderia se disfarçar de Quartzo Rosa para se encaixar, e então Rosa pega essa ideia e segue em frente, mudando de forma para um soldado de Quartzo Rosa. A propósito, as gemas podem mudar de forma. Durante seu tempo como Rose Quartz, Rosa acha a vida na Terra tão bonita que começa a refletir sobre o que exatamente eles estão fazendo. Colonizar e terraformar a Terra custará a destruição de toda a vida natural do planeta. Então ela decide assumir uma posição heróica. No entanto, Amarelo a repreende para terminar o que começou, e Azul, entendendo completamente mal as intenções de Rosa, cria um zoológico humano para preservar a vida. Ao tentar convencer as outras diamantes a desistirem de seus planos de colonização, mas falhar sempre, Diamante Rosa finalmente decide se posicionar contra a Autoridade Diamante. Rosa, ainda secretamente disfarçada de Rose Quartz e Pérola, desertam de Homeworld e formam as Crystal Gems, um grupo de genes rebeldes que lutam contra os esquemas de colonização dos diamantes. Com a rebelião crescendo a cada dia, Diamante Azul e os membros de sua corte chegam à Terra para acabar com esses rebeldes antes que as coisas saiam do controle. Entre os membros desta corte está uma Safira, uma gem aristocrática que pode ver o futuro, junto com 3 guardas rubis para acompanhá-la. Rose Quartz e Pérola atacam a Arena das Nuvens. Em toda a confusão, uma das rubis e a Safira acidentalmente se fundem pela primeira vez, tornando-se a Garnet. Toda a corte fica perplexa com a fusão delas e as duas são excluídas da Terra, isoladas do resto da sociedade Gen. Rubi e Safira, agora sozinhas no deserto, começam a se relacionar lentamente e se apaixonam, a ponto de se fundirem em Garnet de propósito, embora elas fiquem confusas e também admiradas com a formação. Rose, fascinada pela forma como as duas genes diferentes foram capazes de se fundir, recruta a recém-formada Garnet para as Crystal Gems, dizendo-lhes que elas nunca deveriam questionar quem elas são. Depois de ver a beleza que a sociedade da Terra e das genes tem a oferecer, Rosa faz uma última tentativa de convencer as diamantes a acabar com a colonização da Terra, mas elas ignoram mais uma vez. Mas desta vez ela decide fazê-las ouvir. Então uma guerra de 1000 anos, conhecida como Rebelião, é iniciada. Inúmeras batalhas são travadas em toda a Terra. Durante a guerra, o número de Crystal Gems cresceu surpreendentemente, permitindo-lhes resistir às forças do planeta natal com relativa facilidade. Entre esses novos recrutas estava Bismuto, uma gen que fazia armas incríveis para as Crystal Gems. Entre elas está a icônica e enorme espada rosa de Rose.
Nessa época Lápis Lazuli visita a Terra durante a colonização, mas é pega na guerra e acaba sendo atacada por uma bismuto. Uma condição em que uma gema perde sua forma física e permanece adormecida até que seja capaz de se regenerar como um novo design visual. As Gens de Homeworld encontra a pedra preciosa de Lápis e acreditando que ela seja um membro das Crystal Gems, prende-a dentro de um espelho para interrogá-la. Bismuto começa a criar armas cada vez mais perigosas, tornando-se um problema para Rose Quartz. Com a criação de uma arma projetada para quebrar gemas, o que é significativamente pior do que apenas destruir sua forma física, Rose determina que Bismuto se tornou um risco e a engana, prendendo-a em uma bolha e mantendo-a escondida do resto das Crystal Gems. Aparentemente as outras Crystal Gems é informada que Bismuto foi uma das muitas vítimas da guerra. À medida que a guerra se torna mais intensa a cada dia, as Gens do planeta natal criam o Jardim de Infância Beta, que é um jardim de infância secundário da Terra com o objetivo de criar mais quartos para a guerra o mais rápido possível. Um desses soldados foi Jasper, que é muito maior que um quartzo normal. Há rumores de que ela atacou 80 Crystal Gems em seu primeiro dia. Com um suprimento interminável de soldados, começa a parecer que a guerra pode ser interminável. Depois de várias tentativas de argumentar com as Diamantes Amarelo e Azul, Diamante Rosa decide tomar medidas drásticas para finalmente acabar com esta guerra. Junto com Pérola, as duas planejam encenar a destruição de Diamante Rosa nas mãos de Rose Quartz. Pérola, mudando para Rose Quartz, usa a espada de Rose para pufar Rosa, que engoliu alguns fragmentos de joias falsas, dando a ilusão de que ela havia sido destruída. Deste ponto em diante, Diamante Rosa não existe mais e passa permanentemente por Rose Quartz, tanto no nome quanto na aparência. As diamantes ficam totalmente arrasadas com a perda de Rosa. Com o resultado de sua suposta destruição, Homeworld entra em uma era de depressão e os recursos começam a escassear. A Terra é finalmente considerada inviável para as Gens do planeta natal e todos os planos para continuar a colonização são abandonados. Algumas batalhas acontecem depois, especificamente uma no campo de batalha de Morango onde Rose perde sua bainha, mas na maior parte a guerra acabou. Desejando não desperdiçar todos os seus esforços, a Autoridade Diamante ainda decide que a Terra é alguma utilidade para eles. Ou seja, testar a fusão forçada nos restos de Crystal Gems como uma forma de punição. O cluster é o resultado de um desses experimentos e foi colocado no centro da Terra para sofrer durante séculos. À medida que a Grande Guerra das Gemas começa a acabar, as Gens do mundo natal são ordenadas a evacuar, deixando muitos de sua própria espécie para trás, como Nefrita e sua tripulação, e também o espelho de Lápis Lazuli. A fim de amarrar todas as pontas soltas da Terra, as Diamantes enviaram um enorme flash de luz na tentativa de erradicar todas as Gens da Terra, incluindo todos os soldados rebeldes. Mas em vez de destruir as Gens restantes na Terra, elas na verdade são corrompidas. Isso faz com que uma Gen assuma uma forma monstruosa, perdendo todos os sinais de humanidade e inteligência, tornando-se uma fera. Felizmente Rose é capaz de colocar um escudo enorme bem a tempo, protegendo a si mesma, Pérola e Garnet de serem corrompidas. As únicas outras Gens que conseguem sobreviver à corrupção são Bismuto, que ainda estava presa em uma bolha, e Lápis Lazuli, que estava no espelho naquele momento. Com suas forças reduzidas a apenas 3 membros, as Crystal Gems começam a se esconder, limpando e colocando em bolhas todos os monstros Gens corrompidos que foram deixados para trás após a guerra. Cerca de 500 anos depois da guerra, Ametista finalmente sai do jardim de infância principal. No entanto, ela sai bem pequena, diferente de todas as outras quartzos que são bem grandes. As Crystal Gems a encontram e a recrutam. Mais tarde elas constroem o Templo de Cristal perto dos arredores do que virá a ser Beach City. De volta a Homeworld, os recursos continuaram escassos. Isso faz com que muitas das Gens criadas durante a Era 2 sejam menores que o normal. Como resultado, elas precisam usar tecnologia como intensificadores de membros para compensar sua estatura menor. Uma das Gens criadas durante esta era é a Peridote. No século XIX, o capitão William Dewey e sua tripulação viajam pelo oceano em busca de novas terras. Enquanto estão no mar, seu navio é atacado por uma Gen corrompida. Quando toda a esperança parece perdida, eles são resgatados por uma enorme Gen conhecida como Obsidiana, que é uma fusão entre Rose Quartzo, Pérola, Garnet e Ametista. William torna-se amigos das Crystal Gems e se estabelece em uma área próxima, estabelecendo Beach City. Neste ponto, Buddy Bandic, o companheiro de viagem de William, decide se aventurar por conta própria para se tornar um explorador e autor. Ele visita vários locais da Guerra Gen, como o campo de batalha de Morango e o Jardim de Infância Beta, enquanto transcreve suas descobertas. Ele então acaba no deserto, onde conhece Rose Quartz e sua matilha de leões. Infelizmente, um dos leões da Rose eventualmente morre, mas ela o ressuscita com seus poderes de cura. O leão renasce com pelo rosa e uma juba ainda mais rosada, agora abençoado com uma vida mais longa e uma dimensão dentro de sua juba.
Rose usa essa dimensão dentro da juba do leão para começar a armazenar artefatos importantes e sentimentais, incluindo a bolha de bismuto. Ela mantém isso em segredo do resto das Crystal Gems. Muito tempo depois, nos anos 90, Greg DeMaio abandona a faculdade comunitária para seguir seu sonho de se tornar uma estrela do rock. Inspirado em sua música favorita do artista Kerry Mulbeon, Greg DeMaio muda seu nome para Greg Universo e compra uma van que se torna sua casa. Ele acaba assinando o contrato com um empresário e viaja pelo estado fazendo shows aos quais ninguém comparece, exceto por uma pessoa, Rose Quartz. Greg se apaixona por Rose e decide ficar em Beach City cortando todos os laços com seu empresário. Os dois começam um relacionamento e ele começa a trabalhar no Lava Rápido, que mais tarde torna-se proprietário dele. Pérola fica com ciúmes do relacionamento deles, pois ela era apaixonada por Rose. No entanto, ela tenta entender e aceitar as decisões dela, como a de ter um filho. No ano de 2000, Steven Quartz Universo nasce, filho de Greg e Rose Quartz. Dada a natureza única de sua herança, Rose teve que desistir de sua forma física para que Steven exista, fazendo com que ele ganhe sua pedra preciosa no umbigo. A ausência de Rose é sentida por Greg e pelas Crystal Gems, mas todos os quatro concordam em criar Steven juntos. Steven cresce morando principalmente com seu pai na van, mas as Gems estão fortemente envolvidas em sua infância. Por volta de 2012, uma casa na praia foi construída ao Templo de Cristal como um lugar para Steven morar. Um ano depois, quando Steven completa 13 anos, ele se muda para a casa da praia e finalmente sua jornada para seguir os passos de sua mãe e se tornar uma das Crystal Gems começa. Nessa época, Steven conhece a Connie na parada de carros, mas não oficialmente. Ela deixa cair sua pulseira luminosa e ele a pega. Steven a mantém no freezer para que ela continue brilhando caso ele a encontre novamente. E então chegamos ao início da série. Steven está agora em pleno andamento de seu treinamento, embora ainda seja tratado como uma criança pelas outras Crystal Gems. Muita coisa acontece no primeiro ano de Steven como Crystal Gem. Uma nave de vigilância do planeta natal conhecida como Olho Vermelho aparece, e usando o canhão de luz de sua mãe, junto com a antiga sabedoria do cachorro-quente de seu pai, Steven é capaz de destruir o Olho Vermelho. Embora a Terra esteja segura por um tempo, Homeworld é avisado da existência das Crystal Gems que sobreviveram anos atrás. Durante uma missão no deserto, Steven descobre o leão que Rose havia revivido há muito tempo. Os dois se tornam amigos rapidamente, e Leão se junta às Crystal Gems. Logo, Steven descobre a dimensão dentro da juba do leão e todas as coisas que Rose guardava. Steven também conhece Connie oficialmente nessa época, e os dois começam a sair e se envolver em todos os tipos de aventuras mágicas. Durante este ano, ele também liberta Lápis Lazuli de sua prisão de espelhos, fazendo com que ela ataque as Crystal Gems e roube todo o oceano na Terra em sua tentativa de trazê-la de volta ao planeta natal. Steven a ajuda e então ela deixa a Terra e o oceano em paz. Alguns outros eventos notáveis acontecem durante este ano, como quando Steven forma um exército de sencientes Stevens Melancias, ou quando Steven e Connie se fundem e formam a Estivone, provando que humanos e Gems podem realmente se fundir. Steven também encontra Peridot, que chega à Terra em uma missão de reconhecimento depois que o Olho Vermelho detectou atividades das Gems. Pouco depois, a Terra é invadida por uma pequena frota de Gems de Homeworld liderada por Jasper do Jardim de Infância Beta. Peridot e Lápis Lazuli são capturadas por ela. Beach City é evacuada e Steven descobre sobre a Guerra das Gems. Jasper separa Garnet e captura as Crystal Gems. Steven aprende sobre Ruby e Safira e sua fusão pela primeira vez, e juntos eles são capazes de derrotar Jasper e destruir a nave de guerra. Peridot consegue escapar e Lápis e Jasper se fundem em Malakita para destruir as Gems. Lápis usa essa fusão como uma chance de arrastar Jasper para o fundo do oceano com ela. Seguindo para a segunda temporada, os cidadãos de Beach City começam a reconstruir a cidade após os danos causados pela nave de Jasper. Querendo ajudar Steven em suas próximas lutas contra Homeworld, Connie tem aulas de espada com Pérola. Com Peridot à solta, as Gems começam a rastreá-la para que ela não possa entrar em contato com Homeworld ou escapar. Durante uma de suas missões para capturá-la, eles descobrem a existência dos experimentos de fusão forçada. Depois que Steven captura e faz amizade com Peridot, ela revela a existência do Cluster, a enorme fusão forçada no centro da Terra que é basicamente uma bomba relógio. Se não for resolvido rapidamente, a sua forma poderá destruir toda a Terra. Com a ajuda de Peridot, as Crystal Gems começam a construir uma máquina que pode viajar profundamente no núcleo da Terra e cuidar do Cluster. Durante todo esse caos, Steven completa 14 anos. Eventualmente Peridot consegue entrar em contato com Homeworld, mas em vez de trair as Gems, ela trai Homeworld e deserta, tornando-se um membro oficial das Crystal Gems. No dia da reforma do Cluster, as Crystal Gems se dividiram em dois grupos, Steven e Peridot em um, e Garnet, Ametista e Pérola no outro.
Enquanto Steven e Peridot viajam para o centro da Terra para enfrentar o Cluster, as outras Crystal Gems viajam para a Ilha da Melancia. As melancias que Steven criou meio que começaram sua própria civilização, e Steven pode se comunicar telepaticamente com eles. De qualquer forma, Malakita é avistada na Ilha Melancia e então as Crystal Gems vai até lá, derrotam ela e resgatam Lápis Lazuli enquanto Jasper foge. Enquanto isso, Steven e Peridot conseguem neutralizar com sucesso o Cluster e selá-lo com segurança dentro de uma bolha. Com a ameaça por trás deles e com novos amigos na jornada, Steven ajuda Lápis a se ajustar à vida na Terra, fazendo com que ela se mude para o celeiro com Peridot. Depois de algumas aventuras casuais em Beach City e um curto período de paz, Jasper retorna com um exército de monstros gens corrompidos. No jardim de infância Beta, Steven, Ametista e Peridot confrontam Jasper, que tenta se fundir com uma gen corrompida. Steven e Ametista se fundem criando a Smoke, que derrota Jasper com um ioiô. Nessa época, Steven descobre a bolha de bismuto dentro da juba de leão e acidentalmente a liberta. Eles começam a se dar bem, mas Steven logo percebe porque sua mãe a colocou em uma bolha e eventualmente deve fazer o mesmo. Mais tarde, um grupo de rubis chega à Terra em busca de Jasper. Steven descobre que sua mãe destruiu a Diamante Rosa, sem saber da verdadeira identidade de Rose Quartz. Pouco depois, ele e uma das rubis de Homeworld ficam presos no espaço em uma bolha, até que ele seja salvo pelas Crystal Gems e trazido de volta à Terra. Depois de alguns sonhos estranhos que resultaram em lágrimas gigantescas, Steven e Greg viajam para a Coreia para confrontar a fonte de seu sonho, onde encontram a Diamante Azul sofrendo no local onde Rosa foi destruída. A Azul sequestra Greg e o leva para o zoológico humano, então as Crystal Gems viajam até o zoológico para resgatá-lo. Eles descobrem toda uma sociedade de humanos que vivem lá e que descendem dos primeiros cativos há milhares de anos. Enquanto está no zoológico, Steven vê pessoalmente as diamantes amarelo e azul pela primeira vez. De volta à Terra, os residentes começam a desaparecer misteriosamente. Acontece que uma gen chamada Aquamarine os sequestrou para serem levados ao zoológico. Na tentativa de salvar seus amigos, Steven revela a pedra preciosa de sua mãe, levando Aquamarine a acreditar que Steven e Rose Quartz são as mesmas pessoas. Ela captura Steven e o leva para Homeworld com seu amigo Lars acidentalmente escondido na nave. Enquanto está na nave de Homeworld, Steven descobre que Lars está lá também. Os dois são levados para o planeta natal das Gens, e Steven é levado a julgamento pelos crimes de guerra de Rose Quartz. Durante este julgamento, o advogado de Steven consegue encontrar uma brecha para responsabilizar uma das diamantes. Com isso, as diamantes começam a discutir entre elas e Steven e Lars se aproveitam da oportunidade para abandonarem a localidade. Eles se encontram nas profundezas de Homeworld, onde encontraram algumas Gens off-colors que vivem escondidas há eras. Infelizmente, eles são perseguidos por robonoides e Lars acaba morrendo. No entanto, ele é revivido por Steven através de suas lágrimas de cura. Com isso, Lars ganha uma aparência rosa semelhante à de leão. Ele descobre que seu cabelo também tem a mesma dimensão da juba do leão, que Steven usa para voltar para casa e encontrar ajuda para resgatar Lars. Lápis Lazuli, temendo as diamantes, deixa a Terra e leva o celeiro com ela, abandonando as Crystal Gems e Peridot. Enquanto isso, no espaço, Lars e as Off-Color se conhecem melhor. Eles roubam uma nave de Homeworld e começam a explorar o cosmos juntos. Steven e Connie, como Stivone, visitam ele através de sua dimensão, mas acabam presos na Jungle Moon, onde aprendem mais sobre o passado da Diamante Rosa. Através de Pérola, Steven descobre a verdade sobre sua mãe, que ela era a Diamante Rosa o tempo todo. Demora um pouco para Garnet e Ametista realmente aceitarem isso, mas eventualmente elas aceitam. Com um novo propósito e compreensão, Ruby e Safira decidem se casar. Steven resolve tirar Bismuto da bolha novamente, e através do poder do perdão, ela volta a fazer parte do grupo. Infelizmente, o casamento foi destruído pelas diamantes. No entanto, Lápis chega durante esse momento, derrubando todo o celeiro sobre as diamantes e ajudando na batalha, e ela então se junta oficialmente às Crystal Gems. Mas as diamantes revidam e quando toda a esperança parece perdida, Steven usa sua áurea, que é a mesma de Diamante Rosa, para mostrar a elas quem ele realmente é. Diamante Azul e Amarelo, vendo isso, finalmente encerram o ataque. Com a ajuda das diamantes, Steven espera ajudar as gens corrompidas. Eles são capazes de ajudar temporariamente as gens corrompidas, mas também precisam da ajuda da Diamante Branco para tornar a mudança permanente. Steven, as Crystal Gems e as diamantes viajam para o planeta natal das Gens e são recebidos por uma enorme cerimônia de boas-vindas para Rosa. Ele então é levado por uma pérola branca que tem uma rachadura em seu rosto para conhecer a Diamante Branco. Branco trata Steven como se ainda fosse Diamante Rosa. Ela rapidamente o manda para o Palácio de Rosa. Diamante Branco envia sua pérola para anunciar que a Era 3 começou durante um baile luxuoso.
Mas quando as diamantes veem a fusão de Steven e Garnet, que inspiram um monte de outras gens a começarem a se fundir também, e a perturbar a ordem social, Steven é preso em uma prisão. Steven consegue entrar em contato com Steven Melancia para dizer a Bismuto, Greg, Peridot e Lápis que eles precisam de ajuda. Azul e Amarelo enfrentam Branco tentando ajudar Steven a convencer a irmã que vale a pena salvar a Terra. Branco não gosta dessa ideia e controla a mente de todos achando que essa é a solução para os problemas. Ela então pega o Steven e arranca sua pedra, na esperança de fazer com que Rosa abandone aquela forma humana estranha e desajeitada e volte ao normal. Em vez disso, um Steven Rosa é criado, que usa sua voz externa para dizer que Diamante Rosa se foi para sempre, e então se funde novamente com o Steven humano. Steven finalmente internaliza a ideia de que ele não é a Diamante Rosa ou Rose Quartz, ele sempre foi ele mesmo. Diamante Branco se sente constrangida pela primeira vez e finalmente admite a derrota e libera as gens. Com seus problemas familiares resolvidos, Steven, Connie, as Cristal Gens e as Diamantes retornam à Terra, descorrompem as gens e vivem em paz e felizes. 2 anos após a conclusão da série original, Steven agora com um pescoço, estabelece a paz em todo o universo. Ele anuncia a todas as gens que desfez o Império supostamente instalando a democracia, e que vai viver de volta na Terra com seus amigos. As Diamantes imploram a Steven para ficar, mas ele recusa. De volta à Terra, Steven e Connie finalmente estão namorando. Ela vai para um acampamento espacial durante o verão, e logo depois uma enorme broca pousa em Beach City e as Cristal Gens são recebidas por Spinella, que está irritada por ter sido abandonada por Rosa e com uma aparência diferente. Ela anuncia seus planos de matar Steven junto com toda a vida na Terra, enquanto a broca começa a injetar um líquido estranho no solo. Usando uma foice, de uma só vez, Spinella consegue destruir Garnet, Ametista e Pérola, e até mesmo cortar Steven, mas isso não tem efeito aparente sobre ele. Steven consegue usar a foice contra Spinella e então pufa ela. Na casa da praia, Steven e Greg esperam que as gens se regenerem, mas quando isso acontece descobrem que elas voltaram às suas formas originais, perdendo todas as suas memórias no processo. E quando Spinella também se regenera, ela também volta a seu eu original. Ela se agarra a Steven querendo segui-lo e entretê-lo em sua missão para fazer as gens voltarem ao normal. Eles vão até Bismuto, que explica a Steven que a foice que Spinella usou era um rejuvenescedor, um dispositivo que deveria manter as gens em seu lugar, reiniciando elas. Steven percebe que, embora não tenha perdido a memória, o rejuvenescedor fez com que seus poderes de gen voltassem ao básico. Spinella sugere que reverter as Cristal Gens de volta ao normal pode ser apenas uma questão de lembrá-las de quem elas são. Então Steven se propõe a fazer exatamente isso. Ele consegue fazer com que Ruby e Safira se fundam novamente, mas elas ainda não se lembram de quem são. Felizmente o aperto de mão de Steven com a Ametista é suficiente para refrescar sua memória. Ela se torna a primeira gen a voltar ao normal. À medida que a vida vegetal em torno de Beach City começa a se deteriorar, Steven, Greg e Ametista levam Pérola a um show na esperança de despertar o espírito de rebelião nela. Quando Steven e Greg se fundem para formar Stag, Pérola finalmente se lembra de quem ela é. Pérola conta a Steven quem é Spinella. A memória de Spinella ganha um impulso durante a fusão de Stag quando ela vê que Steven desapareceu diante de seus olhos, lembrando-a de quando Rosa a abandonou. Spinella leva Steven através da galáxia até o jardim onde ela e Rosa costumavam brincar. Ela conta seu lado da história enquanto suas memórias começam a retornar. Steven diz a ela que Rosa errou ao tratá-la dessa maneira e que ela precisa encontrar alguém que a trate melhor. De volta à Terra, Spinella concorda em desligar a furadeira. No entanto, ela acaba ficando perturbada e acusa Steven de usá-la e de planejar jogá-la fora quando ela terminar de desligar a furadeira. Então Spinella liga a furadeira novamente e ataca Steven. E durante esse momento Garnet recupera a memória e se junta com a Ametista e a Pérola formando a Alexandrite, e ajudando os cidadãos de Beach City a escapar para um lugar seguro. Quando Steven percebe que seu desejo por um futuro perfeito e imutável o está impedindo, ele recupera seus poderes de gen e luta contra Spinella. A batalha destrói a furadeira e Spinella percebe que machucar Steven não vai consertar nada. De repente as Diamantes chegam. Elas aparecem para uma visita surpresa, anunciando seus planos de viver na Terra com Steven. Em vez disso, ele as apresenta a Spinella, e elas imediatamente gostam dela, pois ela as lembra de Diamante Rosa. E então, em vez de viver na Terra, elas acolhem Spinella, e Steven e seus amigos começam a consertar Beach City. Já se passaram alguns meses desde que Spinella atacou Beach City e a vida voltou ao normal. Steven abriu a Little Home School, um lugar onde gens de todo o universo podem se reunir para viver em paz e encontrar um novo propósito nesta nova era. A maioria das gens fica feliz em aproveitar a oportunidade, mas uma se recusa a participar. Jasper vive nos arredores de Beach City destruindo qualquer terráqueo que se aproxime de sua caverna.
Steven tenta convencê-la a visitar a escola, mas as coisas se transformam em uma discussão e em seguida em uma briga. Durante a luta, a pele de Steven fica rosa e ele desfere um ataque devastador, o que impressiona Jasper. Steven pede desculpas e pergunta a Jasper se ela pode treiná-lo, mas ela se recusa. Mais tarde ele tenta ajudar algumas gens a conseguir empregos, mas as coisas vão mal. Steven se pergunta se sua capacidade de ajudar os outros está diminuindo. Depois ele conhece outras Rose Quartz, mas fica perturbado quando se depara com uma que se parece muito com sua mãe. Ele também tenta ajudar Pérola Rosa, uma gem que foi quebrada pela Diamante Rosa. Quando Steven descobre que foi sua mãe e não a Diamante Branco, seu estresse aumenta e ele fica rosa novamente por um momento. Ele com as duas pérolas viajam para um lugar chamado Recife, uma estrutura usada para a criação e manutenção de pérolas. Porém a pérola rosa não pode ser consertada, pois é uma rachadura psicológica e não física. Ela revela que Diamante Rosa atacou depois de ser informada de que ela não poderia ter uma colônia, e descontou sua raiva em sua pérola. A nossa pérola não aceita esse tipo de calúnia sobre a Diamante Rosa por quem se apaixonou e começa a discutir com ela. Steven fica bravo ao ouvir sobre todas as coisas horríveis que Rosa fez e fica rosado mais uma vez, fazendo com que o Recife reconheça que ele é a Diamante Rosa e prendendo as pérolas para o rejuvenescimento. Elas se fundem em Mega Pérola para escapar e tirar Steven de lá com segurança para desligar o sistema automatizado. Pérola Rosa se cura emocionalmente. Depois disso Steven encontra uma fusão maligna de Aquamarine e Ruby que voltou para se vingar dele, no entanto elas falham e fogem. Mais tarde Steven e Lápis partem para um planeta alienígena para investigar rumores de um par de gens que estão destruindo mundos. Eles descobrem que elas são um par de lápis lazuli e não estão dispostas a mudar seus hábitos. Steven e Lápis tentam mostrar a elas a beleza do mundo natural, e no fim dá tudo certo. À medida que a formatura se aproxima na Little Home School, Steven vai comprar um bolo na padaria de Lars. Sade aparece e revela que tem um novo namorado e Steven não entende. Tendo apoiado Lars e Sade durante toda a sua vida, ele está determinado a fazer com que Lars a conquiste, embora o próprio Lars tenha afirmado que está bem com o novo relacionamento dela. Então Lars diz a ele que como os Off-Colors terminaram a escola, eles vão voltar para o espaço. Aterrorizado com toda essa mudança, Steven fica rosa mais uma vez, criando acidentalmente uma barreira de diamante, prendendo a si mesmo e a seus amigos dentro dela. A barreira fica cada vez menor, ameaçando sufocar a todos. No entanto, graças a uma conversa com o namorado da Sade, ele percebe que as coisas estão mudando e seus amigos estão seguindo em frente, mas eles sempre serão amigos, não importa o que aconteça. A barreira desaparece e Steven se despede de seus amigos. Como uma forma de terapia, Steven começa a jardinagem e acidentalmente cria vida mais uma vez, desta vez na forma de Cactus Steven. Steven desabafa com seu novo amigo Cactus sobre as coisas que estão irritando-o recentemente. Então Cactus Steven cresce e eventualmente se torna uma fera enorme que reflete tudo o que Steven diz, incluindo falar mal das gens. Felizmente eles são capazes de resolver o problema com o Cactus Steven. Porém Steven começou a reprimir seus sentimentos, e por causa de todos esses sentimentos ele começa a ter pesadelos horríveis, que de alguma forma interferem nos sinais de TV. Usando esse fenômeno como uma forma de consertar a péssima reinicialização de seu programa favorito, Steven e Peridot sonham com novos episódios e os gravam. Mas isso começa a afetar Steven negativamente, já que ele fica tão sobrecarregado com a correção dos episódios, quando tudo o que ele realmente queria era sair com Peridot. Steven nem tem certeza se sabe viver sem ter algum grande problema para resolver, mas está absolutamente exausto. Peridot vê o colapso dele em seu sonho e eles cancelam o resto dos episódios, optando apenas por desfrutar da companhia um do outro. Alguns dias depois Steven, Pérola, Bismuto e Connie saem juntos para uma noite de diversão. Então eles acabam encontrando alguns amigos da escola de Connie, que faz com que Steven se sinta excluído. Com uma conversa com Bismuto sobre se sentir deslocado, ela sente empatia e convence ele a se juntar com Connie. Os dois se fundem em Stivone e se divertem. Mas apesar da noite ter sido boa, ele não consegue evitar a sensação de que está se afastando de Connie. À medida que os planos de Connie de ir para a faculdade começam a se tornar mais reais, Steven fica rosa novamente e começa a se preocupar. Então ele pede conselhos a Ruby e Safira que encorajam ele a pedir Connie em casamento. Steven vai em frente e planeja um encontro bem romântico para eles na praia. Ele canta uma linda música para ela, e a noite está indo muito bem até que ele faz o pedido. Connie fica naturalmente chocada, mas percebe quanto esforço Steven colocou nisso e reconhece a dor e o sofrimento que Steven está passando. Ela gentilmente o decepciona, não com um não, mas com um agora não. Steven parece aceitar bem, mas quando ela vai embora, suas emoções literalmente explodem e Garnet faz o que pode para confortá-lo.
Com o passar dos dias, Steven cai cada vez mais em depressão. Qualquer menção a Connie o deixa em pânico. Esses ataques de pânico começam a crescer literalmente. Os membros de Steven crescem muito com a menção de qualquer coisa relacionada a Connie, o que eventualmente leva a Connie a levá-lo ao médico. Ela o leva para sua mãe, que mostra em um raio-x que Steven sofreu inúmeras fraturas, principalmente ao redor do cérebro, e apesar de suas recuperações milagrosas por meio de seus poderes de cura, ela acredita que ele sofreu um trauma emocional por ter passado por tantas coisas tão jovem. Steven começa a relembrar seu passado e de todas as coisas que ele passou. Com isso ele cresce e fica enorme. Felizmente Connie já havia ligado para Greg, que aparece logo em seguida para ajudá-lo. Agora de volta a casa e cuidando do filho, Greg o leva em uma viagem para lhe dar uma nova perspectiva de vida. Eles param na casa de infância de Greg para entrar e pegar um CD antigo. No início Steven fica animado para aprender mais sobre a infância de seu pai, mas logo fica irritado quando ele percebe que seu pai desistiu da sua vida normal, e neste momento isso era tudo que Steven queria enquanto crescia. Fica ainda pior quando Steven percebe que ele tirou o sobrenome deles de uma música. Furioso, ele fica rosa mais uma vez e acaba arrancando o volante da van e bate. Felizmente não acontece nada de grave com eles. No entanto, Steven não consegue mais enxergar seu pai da mesma forma de antes. De volta para casa, ele recebe um sermão das gens por sua explosão. Steven usa seu novo poder de deixar tudo em câmera lenta e foge para a caverna da Jasper, já que é um lugar onde ninguém irá procurá-lo. Ele começa a treinar com Jasper para aprender a controlar seus poderes. Steven fica muito forte e poderoso, e durante uma revanche com ela, ele acaba a destruindo. Absolutamente arrasado, ele corre para casa o mais rápido que pode e joga os cacos de Jasper na banheira para tentar trazê-la de volta. Quando Jasper volta, ela se curva para Steven, chamando-o de meu diamante. Apavorado com quem ele é, Steven foge para a galáxia para encontrar as únicas pessoas que podem ajudá-lo, as diamantes. Em Homeworld ele encontra Spinella, que está em uma situação mais saudável agora. Eles vão ver Diamante Amarelo e Azul para que elas ajudem com seus problemas, mas não adianta. Por fim eles visitam Diamante Branco para ver se ela consegue resolver seus problemas de autoestima. Branco criou um novo poder, permitindo que a gens se canalizem através dela, para que ela possa ver quem eles realmente são. Ela sugere que Steven use sua habilidade para tentar falar consigo mesmo. Em vez disso, Steven se lembra do que ela fez com ele no passado e sua raiva assume o controle, causando-lhe dor enquanto está em posse de seu corpo. Horrorizado com o que fez, ele foge novamente. De volta para casa, Steven decide reprimir tudo e fingir que não há nada de errado. Todos dizem que estão preocupados com ele, mas ele continua insistindo que está tudo bem e que só precisa continuar fazendo o que faz de melhor, ajudar as pessoas precisando ou não. Eventualmente os amigos de Steven o confrontam e o incentivam a procurar ajuda, mas Steven incha cada vez mais e finalmente admite que está se sentindo um monstro. Ele incha mais ainda, se transformando em uma forma monstruosa, perdendo o controle de si mesmo e atacando Beach City. Bismuto, Lápis e Peridot fazem o possível para afastá-lo, enquanto Garnet, Ametista e Pérola se fundem em Alexandrite. Lápis prende Steven em um redemoinho, mas ela não consegue segurá-lo por muito tempo. De repente as Diamantes e Spinella chegam para saber como ele está. Mas depois de saberem que o monstro com qual todos estão preocupados é Steven, elas tentam ajudar a segurá-lo. Até o Cluster surge para contê-lo. As Diamantes e Spinella então se culpam por ele estar assim. E então Connie chega e confirma que a culpa é delas sim, mas mesmo que a culpa seja de todos, a dor e a autoculpa não ajudam Steven. Eles precisam colocar os sentimentos de Steven acima dos seus, assim como ele sempre fez com todos os outros. Garnet então elabora um plano. Em vez de simplesmente conter Steven, todos dão um abraço nele, lembrando de tudo o que ele fez por eles. Eles lhe dizem o quanto o amam e se importam com ele, e como querem ajudá-lo a superar seus problemas, e em seguida Connie dá um beijo em sua testa. Steven começa a chorar e retorna à sua forma humana, cercado por seus amigos e familiares. E finalmente ele consegue liberar todos aqueles sentimentos reprimidos. 3 meses depois, Steven finalmente está consultando um terapeuta. Ele também decidiu deixar Beach City para trás. Dessa forma ele e Connie planejam suas viagens. Depois de uma despedida chorosa, Steven entra em seu carro e vai embora, deixando Beach City para trás em direção a algo novo, assim encerrando o desenho. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, peço sua ajuda com um like, um comentário e sua inscrição. Valeu e até a próxima!